Olá, tudo bem? Aqui é a Cris, do blog Mais Cursos Online. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês 8 ideias de como vocês podem usar os blogs na educação. Vamos lá? Então, uma primeira proposta é usar o blog como um espaço onde vai ser compartilhado materiais, comunicados e conteúdos extras. Então, isso eu acho que é o uso mais comum que a gente vê do blog com os professores. Então, o professor, ele tem um espaço, as próprias instituições hoje favorecem, né, a questão de um site para os professores, e alguns professores ampliam esse espaço, transformando também esse espaço ou acrescentando isso com blogs. Então, o blog, como ele permite essa edição fácil, a ideia é essa, né, essa publicação mais contínua de documento, então muitos professores usam como um espaço e isso é prático para o aluno, né? Ele consegue ali ter uma sequência, ele faz, visualiza os comunicados, faz download de um material. Então, é uma estratégia bastante útil aí de ser empregada pelo professor quando está trabalhando aí com as disciplinas. Pode ser um blog específico para cada disciplina, ou pode ser, às vezes, ser um blog geral do professor, onde ele como faz comunicado para várias turmas, né? Então, tem essa possibilidade. E aqui o benefício para o aluno seria a facilidade, né? De ter acesso ao conteúdo, de fazer uma comunicação com o professor comentando algum conteúdo dessa forma. Bom, então vamos para o segundo. E aqui, né, é uma proposta de onde se usa blog como um registro diário. Então, é como se fosse um portfólio ou como um diário de bordo, ou pode ser individual ou de uma turma, onde eles registram mesmo, né, o aprendizado, o conteúdo, o trabalho que fez. Então, é um diário de bordo de cada aluno ou de cada turma. E eu já vi algumas soluções interessantes, né? Então, existe o blog da turma, tem um aluno que é responsável por fazer essa edição, e aí ele vai acrescentando esses blogs, né? Dá para fazer um blog com links para blogs de outras para outros blogs de outras turmas. Então, um blog normalmente é recheado de links, de referências a outros conteúdos que complementam, né? Então, essa é uma estratégia que eu acho bem bacana de ser usada. E o interessante é que se cria um próprio trabalho para os alunos, né? Então, os alunos que vão ter aí essa questão de construção, de organização. E então, agora passando para o terceiro, né? Eu fiz essa organização para facilitar, tá, gente? E o blog, ele pode ser um blog coletivo, né? Então, por exemplo, todos os trabalhos dos alunos podem ser organizados nesse espaço, né? E alguém vai falar assim: ah, mas o aluno não vai copiar o trabalho do outro? Bom, depende da proposta do professor, né? Então, qual vai ser a combinação, qual vão ser as regras? Então, isso tem que ser combinado, né? Mas é um ótimo espaço aí para se fazer um blog coletivo, né? E as ferramentas hoje permitem isso. Então, um blog pode ter vários autores, né? Onde cada um pode fazer sua contribuição e isso fica registrado, né? Onde cada um faz uso dele. E aqui agora tem essa opção também do blog temático, né? Eu já vi algumas propostas bem interessantes, pode ser individual, né? Um trabalho individual ou em grupo, onde os alunos fazem um trabalho de pesquisa, né? Fica bem interessante, às vezes, a biografia né, de alguma pessoa importante, da referência naquele assunto ou naquela área, ou mesmo um blog temático, né, específico da disciplina. E aí, então, aquilo ali vira um repositório, né? No caso de uma biografia, então, tem as referências dos materiais publicados, fotos. Então, isso pode ser, né, uma forma aí de dinamizar, de criar uma atividade onde os alunos podem se envolver mais. E o que é interessante também é que esse trabalho vai ficar disponível na web. Então, eu posso também, estou contribuindo aí para, né, produção de conteúdo de qualidade, uma organização que eu estou fazendo, que isso vai, às vezes, servir para uma pesquisa de uma outra pessoa, algum trabalho desse tipo, né? Então, é uma proposta que, às vezes, dá resultados bem interessantes. Bom, então, passando para o a quinta dica aí, né, ou ideia de uso de blogs como ferramentas,
é armazenar, usar o blog como se fosse um repositório de conteúdos, vídeos e áudios que são produzidos pelos alunos. Né? Um pouco similar com as ideias anteriores, mas aqui então eu posso, né, incentivar os alunos a produzirem conteúdo. Então, aqueles resumos que a gente pede, aqueles trabalhos finais, aqueles relatórios, né? Então, será que os alunos às vezes não teriam mais motivação se eles estivessem produzindo um vídeo ou um áudio e isso, né, fosse para um lugar que fosse ficar público, né? Então, às vezes as pessoas acabam tendo mais cuidado, refletem mais na hora de produzir um trabalho que vai ficar acessível pelos colegas deles e por todo mundo, né, já que vai estar na web. Então, às vezes, isso motiva. Muito aluno fala assim, eu vou fazer o trabalho, o professor não vai nem ler. Por que eu vou caprichar? Né? Então, isso é uma coisa que às vezes dá para ser trabalhada com os alunos. Mas aqui também, então, tem a questão de usar os blogs como trabalhos interdisciplinares. Então, esse interdisciplinar aqui pode ser tanto para entre alunos de vários cursos ou de várias disciplinas, né? Ou depende da criatividade aí da proposta do professor. E aqui o que dá para fazer? Né? É juntar diversos assuntos de duas, três disciplinas ou de cursos diferentes. Então, é possível e torna ainda mais rico né, o trabalho, o aprendizado do aluno, quando há proposto, né, disponibilizar ou fazer todo esse acesso aí dos trabalhos na web. Bom, aqui então agora tem a sétima ideia aí, que também é interessante, trabalhar com jornais acadêmicos, né? Então, o blog pode ser um espaço onde os alunos, né, na minha época, vamos falar assim, a gente tinha essa questão de, né, fazer o jornalzinho da escola, fazer o jornalzinho da sala, e às vezes a gente se perde, né? Isso acaba, né, deixando, achando que está ultrapassado, ou então quando a educação é para adulto ou para as pessoas, né, que não estão num nível de educação tão básico, a gente acaba falando assim, eles não vão se interessar. Mas quem sabe, às vezes, num projeto, né, dentro de cada disciplina, as pessoas podem vir a fazer uso, né, do blog, como incentivar os alunos como um espaço de produção aí para um jornal acadêmico. Bom, e aqui então, né, uma proposta aí dos blogs, né, então, no item 8, então eles podem ser usados como uma extensão da sala de aula. Né? Então, o que é a ideia desse espaço aí? Então, hoje a gente fica, às vezes, muito limitado ao ser professor, né, na sala de aula. Então, o sinal vai bater, ou então o horário acabou. Então, acabou a discussão, acabou o debate, né? Então, o blog hoje ele pode ser um espaço, né, que vai ser usado para ampliar a discussão. Cabe, né, o domínio aí, as ideias, né, a condução do professor saber levar isso. Então, às vezes, o professor tem uma ideia bacana, ele faz a proposta e a turma às vezes nem sempre responde. Depende também desse perfil da turma. Então, chegamos aí a essas 8 ideias, né? Eu acredito que tenha muito mais do que isso, né? As possibilidades são do tamanho aí da nossa imaginação. E algumas, né, são mais fáceis de implementar, algumas dependem do professor, outras dependem dos alunos, né? E o que eu quis mostrar é a proposta disso. O professor fala assim, eu não quero ter um blog, eu não vou ter um blog, mas será que os alunos podem, né, criar e assumir esse controle das ferramentas? Né? Então, hoje, isso tem que ser avaliado. Bom, então, eu acho aí, né, que nós demonstramos essas 8 ideias e queria saber também, né, um pouco de vocês aí, o que vocês se identificam. E então aqui, né, eu acho que dentro de cada disciplina, de cada assunto, de cada turma, cabe aí então ao professor escolher aquilo que é mais adequado, né, para se trabalhar.